Olá, turminha, boa tarde. A aula de hoje é uma aula de português, continuando o capítulo 10, tá certo? Abra aí no livrinho de vocês do módulo 4, livro de português, no capítulo 10, para a gente continuar a aula de hoje, tá? E aí, turminha, tia tá aqui na página 15, com Ferrugem ao lado, nosso novo amiguinho. Diz um oi aí para ele. Ferrugem parece que foi feito de materiais recicláveis, né? Olha aqui, ao lado tem um desenho. Será que você consegue acertar que desenho é esse que está aí de rosa aí em ferrugem? Coloca lá no grupo se você tem um palpite e acha que acerta. Olha, vamos falar hoje sobre o estudo da língua, variação linguística geográfica. Você sabia que existem palavras que elas têm significado diferente de um estado para outro? Ou palavras que a gente pronuncia aqui que outras pessoas no outro lugar, em outra cidade, outro estado do nosso país não conhecem? Ou tem significado diferente? Nessa aula a gente vai estudar sobre isso, tá? Lê a anedota a seguir. Um vendedor de queijos foi parado por uma freguesa que o questionou. Esse queijo é mineiro? Com medo de perder a venda, ele respondeu. Tem um jeito fácil de saber. Curiosa, a mulher logo perguntou. E qual é? É só apertá-lo. Se ele disser uai, é mineiro. Ora essa, e se não disser nada? É mineiro mudo. Então, ele falou isso para não perder a venda. E o ai é uma palavra que geralmente a gente não fala aqui, né, no nosso estado. Pinta a expressão que o vendedor utilizou para provar que o queijo podia ser mineiro. É bacana, o ai é legal. B. Troque ideias com os colegas e explique o que essa expressão representa. E aí, se você não souber, ou colega não, pesquisa na internet, tá? Ou se não, lê aí a dica abaixo. Uai. Não se sabe ao certo a origem da expressão uai, mas ela é tão utilizada pelos mineiros que ultrapassou as fronteiras do estado e chegou a outros lugares. É um coringa da nossa língua, uai. Se não sabe o significado, pesquisa lá, tá? Qual o sentido dessa palavra. E aí, minha tia está aqui na página 16 e 17, na número 2. Os falantes de cada região do Brasil usam a língua portuguesa de maneira própria. Observe a cena a seguir e veja os modos de falar de crianças de diferentes estados do nosso país. Que manobra arretada, trilegal, da hora, maneiro, no que trem doido? E aí temos 5 crianças pronunciando uma expressão diferente com relação a essa criança aí, essa menina de skate. A. Que sentido essas crianças estão expressando? Raiva, surpresa ou medo? Marca correta, tá? B. Enumere os itens a seguir de acordo com a imagem acima, indicando o estado onde cada expressão é utilizada. São Paulo é qual? É 1, é 2, é 3? É a quarta criança ou a quinta criança? Coloca o númerozinho aí, tá? C. Se você estivesse no lugar de uma das crianças da cena acima, que expressão usaria? Qual das 5? Coloca aí, tá? Na página 17, variação linguística geográfica é o uso de palavras e expressões diferentes conforme a região. Então, uma palavra que muda de uma região para outra, o sentido, o significado dela, tá? Atividade 1. Observe a conversa de um grupo de amigos do condomínio. Luiz, caramba, mano, tá mó temporal aqui. Maria, guri, não falei que... Eita, gente, só um minuto que aqui vai descarregar. Tia tem que botar para carregar, ó. Computador. Só um minutinho. Opa. Vamos lá. Conectou. Pronto. Aí, olha, voltando, né? Como do início. Luiz, caramba, mano. Tá mó temporal aqui. Maria, guri, não falei que ia cair um toró. Paulo, caramba, meu irmão. Tô ficando bolado. Rafaela, uai, isso é bom pra danar. Refresca um cadinho. Tá calor
demais da conta. Eu, a régua, e agora, cambada? Isa, oxe, rei, bora bater um babá com chuva mesmo. E aí, será que você acerta de que cada estado, essas crianças que estão conversando no condomínio, esses amigos que estão conversando no condomínio, Então, com base na expressão utilizada pelas pessoas na conversa, considerando a região de cada uma delas, pinte os balões de fala de acordo com a legenda a seguir. A tia indica que vocês coloquem assim, do lado, vermelho, amarelo, laranja, em vez de pintar. Porque se você errou, né, na hora que você pintar, não tem como apagar mais. Você pode colocar a cor, o nome da cor do lado. Aí, quando eu fizer a correção, vocês pintam, tá bom? Azul, qual é o amigo aí que é o azul a fala, tá bom? Então, você vai colocar a cor do lado de grafite. Depois, quando eu corrigir, se você acertou, aí você pinta. Se não, você pinta com a cor que a tia tá indicando, tá certo? E aí, turminha, continuando nesse assunto sobre variação linguística, estamos aqui na página 18 e 19 para falar sobre as variações linguísticas históricas, né, de antigamente, né? Leia o trecho de uma crônica. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. As pessoas, quando corriam, antigamente, eram para tirar o pai da forca e não caía do cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse intermitentes, que quer dizer ao mesmo tempo, esse ou aquele embarcassem em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava manta e azulava, dando as de Vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam um quilo, saindo para tomar a fresca. E também tomavam cautela, e aí cautela é cuidado, de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo. Temos aqui 3 letras, tá? A, B e C. Que é com relação a esse textinho aí, antigamente, a crônica, tá? De algumas pronúncias que hoje não se usa tão frequentemente como antigamente, né? O título do nosso textinho. De acordo com o texto, antigamente as pessoas usavam uma expressão para dizer que iam sair para se refrescar. Qual é essa expressão? Então, circula essa expressão que quer dizer isso, saíam para se refrescar. No texto está de forma diferente, tá? B. Procure no texto outras expressões antigas e sublinhas. Passa um traço aí nas outras expressões antigas que você não conhece, é do passado. C. A palavra cinematógrafo corresponde atualmente a qual imagem abaixo? A primeira ou a segunda? Contorna aí, faz um círculozinho na alternativa correta, tá? Na página 19, número 2, leia a seguir um exemplo de como um produto seria anunciado no ano, né, de 1945. Então, temos aí o anúncio, né? Está sem apetite? A causa pode ser um desarranjo das funções digestivas do seu organismo. Vence esse problema tomando diariamente Passe Bem, que possui um sabor agradável e um efeito fortalecedor. Passe Bem limpa o sistema intestinal, purifica o sangue, evitando a salemolência e abrindo o apetite. Antiácido e analgésico, Passe Bem nas melhores farmácias, nos tamanhos grandes e pequenos. Então, temos aí um anúncio de 1945, em que tem algumas palavras que foram grafadas de formas diferentes da atualidade, né? Para a gente parece que está errado, mas se escrevia corretamente assim no passado. A gente já passou, né, no nosso país por algumas reformas na ortografia, mudança de algumas palavras perderam acento, mudaram a letra, então foram mudando ao longo do tempo. Na letra A, você teve dificuldade em ler esse anúncio? Comente com os colegas. Se sim, coloca aí. Se não, coloca aí também, tá?
B. Observe a forma como algumas palavras eram grafadas no ano de 1945 e escreva como elas são grafadas nos dias atuais. Então, algumas palavras como apetite, funções, efeitos, sistema. Sistema não é... Vou dar uma dica já, né? O Y aí, né? Tá no lugar de uma outra letrinha. Salemolência, farmácia, agradável. Como é que se escreve hoje, né? Essas são palavras que se escreviam assim antigamente. Se tiver dúvida, coloca lá no Google para pesquisar, tá certo? Variação linguística histórica se refere à transformação da língua com o passar do tempo. Por exemplo, farmácia e farmácia. Já deu a dica aí, né? De farmácia que aparece no quadradinho, é só escrever lá, tá? E aí, tá aqui, ó, na página 20, tem 2 textos aí. Os 2 estão pequenininhos para ti. Tia vai tentar ler, tá? Leia o texto a seguir. Biscoito de leite no texto 1, né? Um arretel de açúcar, outro de manteiga, meio de carretilho de leite, 3 arretéis de farinha de trigo, amassa-se tudo muito unido e depois se estende essa massa com o estendedor e cortam-se os bolinhos pequenos ou redondo para se cozerem no forno a calor brando. Na segunda tá menor ainda para tia, no segundo texto, tá? Porque não é ver, é fotográfico amador? Aí faz uma pergunta, né? Qual será ela? Aí vai aqui ela com 2 L, né? Casa do Stander. Então aqui, sobre o que trata cada um dos textos acima. E é sobre o quê? B. Observe algumas palavras retiradas do texto acima. Temos aqui biscoito, leite, ela, segurança, olhos, açúcar, trigo, aparelhos. São tudo palavras que se escreviam dessa forma aí, nessa escrita aí, no passado. Pinta as palavras que sofreram mudança em sua escrita com o passar do tempo. Qual delas? C. Agora escreva no caderno cada uma das palavras que você pintou no B de forma como ela é escrita atualmente. Tá? Aí você pode escrever ela aqui embaixo, nesse espaçozinho, tá? Corretamente, como se se escreve hoje, tá? Não como antigamente. Na página 21, produção de texto, carta de leitor. Neste capítulo você lê uma carta de leitor, agora você vai escrever um texto como esse para enviar um jornal. Para planejar a carta de leitor, leia a notícia e as orientações a seguir. Então, temos aqui crianças, jovens ao redor do planeta protestam por ações, né? Crianças e jovens, na verdade, protestam por ação pelo clima. Estudantes de 125 países faltaram às aulas no dia 15 de março para protestar contra a falta de atitude dos governantes para combater as mudanças climáticas. As manifestações que aconteceram nos 5 continentes reuniram mais de 1 milhão de crianças e jovens e tiveram alunos de escolas e universidades. Os protestos fazem parte do movimento Friday for Future, Cestas para o Futuro, em português, que começou a partir da iniciativa de uma sueca de 16 anos. Em agosto do ano passado, Greta Thunberg, não sei se vocês conhecem ela, mas ela é famosa, tá? Nessa luta. A Greta foi para a frente do parlamento na Suécia, onde os políticos trabalham, levando panfletos sobre mudanças climáticas e cartazes em greve, escolar pelo clima. Desde então, a menina tem feito o mesmo protesto todas as sextas-feiras, inspirando jovens do mundo inteiro a seguir o exemplo e sair às ruas para cobrar medidas mais efetivas dos governantes. Um dia antes do protesto de 15 de março, Greta foi indicada a um Nobel, é um dos prêmios mais requisitados do mundo, ao Nobel da Paz, o maior prêmio da paz da humanidade. E esse é um exemplo, tá? A Greta, que a gente tem falado sobre essa questão de preservar a natureza, né, gente? Protestar um direito nosso, cidadão. Então, a gente deve reivindicar pelos nossos direitos de forma correta, tá? Então, vocês vão construir um texto, vai fazer o cabeçalho no caderno de português, certo? Bem bonitinho, uma atividade de classe.
colocar o título e vai escrever uma carta, como se fosse escrever um texto, pedindo algo que seja mudado no país de vocês, na cidade, algo que esteja errado e que vocês acham que deve ser mudado pelos governantes, tá certo? Então, vocês vão escrever, é uma atividade de classe. Quando terminar essa atividade aqui do livro, não deixa de fazer essa no caderno que tinha que ver o textinho que vocês vão fazer, né, em protesto, reivindicando uma melhoria de algo. Pode ser com relação à natureza, segurança, saúde, escola, crianças na rua, que a gente já discutiu, né, sem estudar. Então, vários assuntos vocês podem reivindicar. Escolhe um assunto só e escreve o textinho como se fosse enviar essa carta para algum jornal, tá bom?